tem uma história de vida fantástica e vai dar alguns toques muito importantes para a gente. O Carlos Loures, em particular, vai gostar muito. O professor Carlos é da mesma orientação. Já vocês vão entender o porquê. Douglas, a palavra toda sua, dispensa até apresentações da trajetória. Muito obrigado. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu também me formei em administração de empresa, né? Adoro essa área. Estar aqui hoje falando com vocês e olhando assim, eu vejo que são todos jovens aí, entre 20 e 25 anos, né? Quem estiver assim, acima disso, esconde a idade às vezes, né? Eu queria começar dizendo assim, que na minha carreira hoje, eu tenho 61 anos, sou vice-presidente de finanças do Grupo Abril e também sou presidente de uma empresa do grupo que tem 2.500 funcionários, que é a DGB, que acho que vocês talvez não conheçam, é a maior empresa de logística do Brasil. O único concorrente é o Correio, né? A DGB hoje chega em mais de 2.500 municípios do Brasil, atende 98% do potencial de consumo, e a DGB é uma holding, tem 3 empresas de baixo. Ou seja, eu estou nessa posição, claro, feliz, gosto do que eu faço, me orgulho dessa ascensão profissional que eu fui tendo ao longo de mais de 40 anos de trabalho. Mas o que eu mais me orgulho é da minha origem, né? Que talvez sejam muito diferente de muitas pessoas aqui. Eu venho de uma família muito pobre, não tenho vergonha de falar. Aos 3 anos de idade, meu pai, coitado, é uma doença, a gente não pode criticar, virou alcoólatra, e dos 3 até os 8 anos, naquela época não tinha Bolsa Família, mas tinha Bolsa Parente. Toda semana tinha um parente ali trazendo um macarrão, um arroz. Então foi uma vida muito difícil. E eu estou contando isso porque eu vou bater numa tecla da importância fundamental que todos nós e seus filhos terão um dia, que é crescer num ambiente familiar saudável. Isso é um tesouro para quem, mesmo não importa a origem, classe social, mas isso é uma relíquia, né? E com a modernidade, com a correria que tem hoje, os pais trabalham fora, muitas vezes os pais esquecem desse pequeno detalhe, né? E não deveriam. Quando chega em casa, está cansado, um pega o iPhone, conversa com o outro que está no andar de cima, vai jantar agora, o outro favor, tal, acabou o diálogo, né? Acabou aquele conceito de família tradicional. Basicamente, primeiro quando tiraram a televisão da sala e mandaram para os quartos, já começou aí a destruição desse conceito daquela família unida, né? Se reunia no jantar, conversava, e depois que inventaram a internet, esses aparelhinhos infernal, que não dá paciência pra gente, então aí acabou, aí a gente vive num ambiente familiar, mas só se comunica, né, por iPhone, por iPad, e isso é uma pena. Bom, eu comecei a trabalhar aos 8 anos de idade, que foi quando eu me dei conta, né, até por uma orientação muito forte da minha mãe. Minha mãe tinha só o 1º ano primário, mas ela me deu uma educação rígida, dizendo que ser pobre não é vergonha, e nem razão para ser vagabundo e não estudar, né? Então minha mãe teve uma influência muito grande na minha vida, né? Naquela cultura popular dela, ela tinha princípios, talvez até inconscientemente, que não pode se aceitar nunca aquela situação, né, de não se reinventar na vida. Eu bato muito nessa tecla, de se reinventar na vida. Isso é uma obrigação de todos, tá certo? Vocês vão ver que dos 18 até o dia que eu tomei a decisão de vir para São Paulo, que foi aos 20 anos, eu fui
trabalhei na roça, fui açougueiro, marceneiro, garçom, entregador de encomenda daquelas vendinhas do interior, tudo que vocês imaginam. O meu objetivo de vida era assim: eu preciso ganhar dinheiro. Nenhuma profissão, em nenhuma profissão a gente tem que ter vergonha, tá certo, de trabalhar. E hoje, já com a idade que eu estou, quando eu olho e faço retrospectiva, eu coleciono um ensinamento que é: em qualquer profissão que você exercer, você sempre aprende alguma coisa que um dia vai ser muito útil se vocês tiverem a ambição de ser líderes nas organizações que vocês vão trabalhar, tá certo? Na roça eu aprendi que a humildade é o segredo da longevidade, né? Então é assim, acho que muitos de vocês já começaram a trabalhar. Quem não começou, quando começar, não se envergonhe se estiver numa área que não é aquela que você quer. Mas o fundamental, o segredo do sucesso, eu vou dividir em 2 pedaços, tá certo? Sendo de uma família, uma origem muito pobre, aos meus 20 e poucos anos, eu já sabia que eu tinha que fazer uma faculdade. Eu não tinha dinheiro para estudar numa faculdade que nem a FECAP, uma VGV, eu fiz uma faculdade de bairro, tá certo? Mas depois eu fui corrigindo, né? Porque essa segunda parte, eu vou primeiro falar da segunda parte da vida do indivíduo. Indivíduo que quer ser um profissional de sucesso, um indivíduo que quer ser um bom chefe de família, simplifica quebrando em 2 pedaços. Pode querer quebrar em mais se vocês quiserem, mas eu diria assim que os 2 principais são a segunda fase da vida de vocês, que está começando agora, tá certo? Qualquer deficiência vocês podem sempre corrigir, né? Vou dar um exemplo. Eu estudei numa faculdade de periferia aos 20 e poucos anos. Naquela época chamava Crédito Educativo, agora chama Fiesp, né? Mas eu fui evoluindo, fazendo especialização, depois eu fiz na USP, fiz na GV, até estudar em Harvard. Cheguei a estudar em Harvard. Então, depois dos 25, vocês têm 10, 15, 20 anos para corrigir deficiências, tá certo? Do ponto de vista acadêmico. Vou falar da língua inglesa. Nossa, o que eu brigo não abriu hoje com o vice-presidente de recursos humanos, ele só não me manda embora porque tenho 36 anos de empresa. Eu digo para ele: esse negócio de programa de trainee que tem 20 mil candidatos, e aí eles contratam uma empresa fora para fazer um corte que já elimina 95%, porque o diploma não é de uma faculdade de primeira linha, e o trainee ali, o candidato a trainee, não fala inglês. Qual o problema de não falar inglês? Por que as empresas querem recrutar pessoas que falam inglês? Sendo que na maioria das vezes ele nem vai usar o inglês na empresa. Mas você pode aprender inglês depois que você se formar. Eu aprendi a falar inglês, né? Então, eu estudei em Harvard, falo inglês hoje, tá certo? Então, essa segunda fase da vida é um negócio que vocês sempre terão oportunidade de corrigir. Agora, a primeira parte da vida, né, é uma parte fundamental, que é de 1 a 6, que é onde a criança, né, tem até estudos científicos a respeito disso, começa a formar lá aquele intelecto dele, tá certo? Onde o afeto é importante, onde o reconhecimento dos pais é importante, onde o mais importante é que os pais de hoje não sabem fazer, que é o limite, que é a rotina. Porque criança, ela pede limite, mas os pais mais modernos hoje não. Puta, se chora, corre comprar um brinquedinho,
né? Como tem que trabalhar mesmo o casal, né? Eles jogam correndo o filho na escola e acham que é a escola que vai educar o filho dele. A escola ensina, não educa, né? Mas é necessário mandar o filho para a escola. Filho que fica em casa, né, com empregada, com avós. Eu também digo que a avó não ensina filho, você entendeu? A avó você pega no colo, gostoso, legal, quando dá trabalho entrega para o pai, né? Vocês, se tem alguém que tem filho, vai casar e vai ter filho, não esqueça dessa primeira parte. O ambiente, e não precisa ser rico, não necessariamente rico, pobre, não importa. É o afeto, é o limite, é a rotina, você entendeu? Que vai fazer de vocês, tá certo, grandes cidadãos, grandes líderes, profissionais de sucesso. E essa primeira parte da vida, se você perdeu, não tem mais como recuperar, tá certo? É muito difícil, só se vocês entrarem, né, num processo maluco de autoanálise, por isso que os consultórios de psicólogos estão lotados, né? Certo? Profissão do futuro, cada vez mais, psicólogo. Para vocês compreenderem o que vocês precisam melhorar dentro de vocês, né? Como pessoa. Então, estudar, bom diploma, falar inglês, isso é um tesouro, mas sem a primeira parte, que é aquele ambiente que te ensinou bons princípios, valores éticos, como ser correto, como respeitar o próximo, tá certo? Como ter amigos, como aprender a se relacionar com pessoas. Sem isso, essa segunda parte, eu diria para vocês que vocês vão sobreviver no mercado de trabalho sem ter uma carreira em ascensão e fatalmente um dia vocês vão ficar frustrados, deprimidos, porque do jeito que hoje os jovens são criados, a expectativa que eles vão poder da vida é muito maior do que a vida vai dar para vocês. No meu caso, eu revelo no livro, e não sei por que razão, eu percebi que a cada 10 anos eu me reinventava. E eu tinha um hábito muito interessante, que eu também só me dei conta, quando eu escrevi meu livro, que assim, as praças eram os lugares que eu adorava para fazer a minha autoanálise e reflexão. E as grandes decisões que eu tomei na minha vida foram em praças. Engraçado, né? Talvez porque fosse o lugar que eu, como eu sou do interior, adoro a natureza, aquele ambiente gostoso, me permitia ficar sentado ali na pracinha 2, 3, 5 horas. Eu fazia uma regressão e falei assim, puta, eu preciso mudar para cá, né? E fui. E até hoje eu faço isso. Eu conto ao longo do livro como eu superei dificuldades, né? Através de técnicas, mecanismos que muitas vezes você não percebe que você tem essa habilidade dentro de si. E aí eu falei, tá bom, você me convenceu, enlouqueci, mandei imprimir milhares de livros, está vendo no Brasil inteiro, graças a Deus, está vendendo bem. E foi o livro que praticamente abriu uma nova etapa na minha vida, que paralelamente de executivo eu estou virando palestrante, é por isso que eu estou aqui hoje, né? Ou seja, me reinventei na 7ª década, tá certo? Vocês entenderam a importância do ambiente familiar. Agora vamos falar de carreira, que acho que é o que vocês mais devem estar interessados em saber como foi a minha, deve estar interessado em saber quais são os segredinhos que tem, né? É claro que, por isso que a gente fala que é uma pirâmide, quanto mais perto do pico, né, mais concorrência você tem, e só chega lá aqueles que são, vamos dizer assim, executivos ou seres diferenciados.
né? E claro que metade da pirâmide, que eu digo que é um cargo de gerente, um diretor, já é um sucesso profissional. Vocês têm que tentar evitar entrar numa organização, ficar 5, 10 anos fazendo a mesma coisa, tá certo? Isso é um pecado capital. Se fizerem isso, eu digo aqui com toda certeza, vocês serão, quando tiver 50 anos, profissionais frustrados, e profissional frustrado vai ter problema na família, porque não dá para desassociar hoje a vida profissional da familiar. Nós temos hoje uma juventude chegando no mercado de trabalho, e hoje foram todos rotulados de geração Y, né? Que é uma geração inteligente, né? Muitos falam inglês, depois quando é na empresa você vê que não fala nada, tá certo? Que foram criados com muito mais, vamos dizer assim, proteção dos pais, que diziam para os filhos desde pequenininhos: vocês são inteligentes, vocês são seres especiais. O que aconteceu? Eu não estou aqui falando de forma generalizada que todos os jovens aqui pensam ou são assim, mas pelo menos na Abril, onde eu sou tutor de vários jovens, né, eu percebo claramente que este jovem que passou lá no programa de trainee, foi recrutado no estagiário, eles entram dizendo assim: pô, aqui em 1 ano, 2 anos eu vou virar diretor, certo? Não é virar nada, você entendeu? E já entra achando assim: eu sou um ser especial, né? E o teu objetivo de vida, o teu objetivo pessoal, ele é diferente do objetivo da organização. É isso que vocês têm que ter em mente, né? Claro que na vida pessoal vocês têm que ter seus objetivos, é lógico, né? Você quer ter um carrinho do ano, você quer viajar para Disney, quer conhecer Nova York, Paris, maravilha, tá certo? Individualmente vocês têm direito de fazer o que você quiser, mas quando vocês entram numa organização, vocês têm que necessariamente saber fazer parte de uma equipe. Porque o objetivo do acionista é diferente do de vocês, certo? O acionista quer lucro. O acionista que define o objetivo. E vocês, trabalhando em equipe, que têm que atender o desejo do acionista. A organização pode te expulsar, você pode ficar frustrado e achar que lá não é seu lugar, e por isso que hoje tem uma rotatividade muito grande. A gente ouve falar que o jovem hoje trabalha, não tem mais compromisso de longo prazo, troca de 2 em 2 anos de emprego. Não é que não tem compromisso de longo prazo, ele está em busca daquele lugar que o objetivo individual dele vai ser reconhecido. Isso não existe, certo? Existe você trabalhar em equipe, né? E aí sim, em atingindo, né, os objetivos da empresa, fique atento para não ficar o resto da vida também naquela equipe atendendo os objetivos do patrão, porque nas organizações também tem chefes bons e chefes maus, tá certo? O chefe bom hoje, o líder moderno, é aquele que não se esconde atrás de um crachá, né, e fica com a sala fechada. É aquele que desce, conversa com as pessoas, vai na fábrica, é aquele que respeita, né, o ser humano, não importa se ele é o guarda ou ele é um diretor, é aquele que está sempre aberto a conversar, a ensinar. Chefe, e está cheio, hein? Conheço um monte. E senta naquela cadeira e parece que se colou ali e não abre espaço para a turma de baixo almejar a cadeira dele um dia, aí esse está morto. Esse vai ser demitido também, tá certo?
Não é só eu, conheço vários amigos. No meu caso, por exemplo, 36 anos de Abril, eu já acho que ocupei mais de 15 posições diferentes. Eu sempre procurei trocar. Eu tenho a formação de financeiro, mas eu já fui diretor de relações internacionais, eu já fui diretor de marketing, eu já fui tudo. E todas as posições eu aprendi coisas que foram se complementando. Mas o mais importante, né, até chegar à posição que eu cheguei hoje, eu nunca fui buscar um funcionário fora. Eu sempre fiz o meu sucessor. Né? Sempre. E sempre tive 2 ou 3 que poderiam ocupar a minha cadeira. Porque tem uma coisa, você só é promovido numa organização quando, tá certo? Degrau de cima, se você for convidado, o teu patrão, o teu chefe sabe que o andar de baixo tem gente para ocupar a tua cadeira. E se você for percebido como um cara que não pode ser trocado naquele momento, você está morto. Isso você tem que ser diferente. Diferente no sentido de talvez se destacar no trabalho de equipe, tá certo? E não diferente no sentido de que você é um profissional ali da organização que é só seu objetivo individual que tem valor. Então, aprenda sempre com os mais velhos, mais experientes, mas aqueles que vocês se identificam como um professor. O chefe é um professor, tá certo? Eu nem gosto de ser rotulado hoje na empresa que eu dirijo, como eu sou o CEO, presidente. Eu gosto quando as pessoas falam, poxa, eu aprendo muito quando eu converso com você. E eu faço palestra lá na minha empresa, é um monte de gente que tem diretor, auxiliar de limpeza, operador de empilhadeira, e numa linguagem muito simples, eu tento botar todo mundo numa página só e passar uma mensagem fundamental, que é assim, todo mundo pode ser o porteiro até o presidente, ele tem sim contribuição para dar para a empresa. Bom dia, Douglas. Tem uma dúvida. Na maioria das histórias de sucesso das pessoas, você começou vendendo a maçã, com algumas profissões bem simples, né? E hoje em dia como um executivo de sucesso. A maioria dessas histórias a gente tem um momento chave, assim, aquele momento em que virou o jogo, que você falou, ou algum momento que você se reinventou, uma ideia, uma oportunidade que você se agarrou que mudou tudo. Não sei se isso talvez seja alguma parte do livro, mas você teria esse momento também? Olha, não é bem assim. Não tem um momento. Tem vários momentos. Tá? Depende do teu norte. O meu norte, desde quando eu saí de Mirassol aos 20 anos, o meu norte é assim, eu quero ser um executivo de sucesso. Para chegar lá, não tem um momento que você vai, tchum, né, vira a chave. São várias viradas de chave, por isso que eu fui me reinventando a cada 10 anos, por conta dessa ambição. Agora, se você está estudando e diz, pá, eu quero ser gerente de contabilidade, pô, né? Então, aí você vai ter só que estudar, se atualizar, mas você não vai ficar, vai ter um momento que você vai falar assim, eu preciso fazer uma pós-graduação, né, um MBA e tal, tá? Mas a vida não é bem assim, porque o sucesso, lembra do que eu te falei, o sucesso não é só aquele pedaço da vida profissional, o sucesso é um conjunto de coisas, né? Até a sua formação de visão de mundo, tá certo? Você tem que rever de vez em quando. Meu nome é Breno, eu queria te perguntar, já que você é um cara ambicioso, como mencionou no começo, né? O que anda em paralelo que acaba atrapalhando é a ansiosidade, né? Eu queria saber como é que você lidou com isso. A ansiosidade é uma desgraça do presente, hein? Não vamos esquecer disso. Porque no passado, quando
eu tinha a idade de vocês, não é que a gente não tinha ansiosidade, a gente tinha mais paciência, tá certo, para ter uma carreira profissional, né? Era normal uma pessoa virar diretor depois de 10 anos trabalhando, entendeu? Imagina o que é um cargo de diretor numa grande empresa. E hoje, a maioria das pessoas acham que pode virar diretor com 25 anos. Isso é um erro, você entendeu? Porque ser diretor é muito mais do que o conhecimento teórico que você tem. Você tem que incorporar dentro de você todas essas partes que eu falei. Liderar pessoas, né? Quer ver uma coisa difícil de tomar aos 25 anos, e eu compreendo, que muitas vezes as empresas são culpadas, tomar decisão. Hoje impera nas organizações que errar não é permitido. Eu sou contra isso. Você tem que tomar decisão, sim. Você toma 10 decisões, acerta 6 e erra 4. E aprenda com o erro. E as empresas, infelizmente, a própria que eu trabalho, às vezes, eu não percebo, mas você vê pessoas com medo de tomar decisão. Quais são os pontos fracos do público que você tem hoje selecionado, depois de todo aquele processo dos 20 mil que cai para 100, que cai para 50, sobram 10, e desses 10, que características ainda estão precisando ser trabalhadas para que, quando eles chegarem lá, não tenham problemas? Bom, eu queria dizer que não é uma aberração, mas é uma decisão que eu tomei, tá certo, e que funciona muito bem. Então, enquanto na Abril, como vice-presidente de finanças, eu participo do programa de trainee da Abril. Abril, aquela empresa que faz revistas, né? Então, a gente não entra no detalhe de como vai sendo decepada a cabeça dos candidatos, mas eu sei que de 20 mil acaba sobrando 100, depois no processo de entrevista vira 10, né? E aí não tem perdão. Passa aqueles que têm 3, vamos dizer assim, boas qualificações. Aquele que estudou numa boa universidade, aquele que fala inglês e aquele que é bom de entrevista, porque tem isso também, né? Tem cara que é igual os treineiros de vestibular, né? Tem cara que fala aquilo que o entrevistador gostaria de ouvir, sabe aquele papo? Não, estou aqui para trabalhar em equipe. Mentira. Estou aqui para fazer empresa, criar valor para acionista, quero me sentir parte desta família. Então, é um palavreado bonito que é tudo mentiroso. Aquilo é para passar no teste, certo? Depois, quando entra dentro da empresa, olha, 3 meses depois estão frustrados. Sabe por quê? Vocês caem numa organização que tem 5, 6, 8 mil funcionários, não tem ninguém preocupado com vocês. Vocês vão, no máximo, seguir aquele ritual de, ó, é um ano o programa, primeiro trimestre vocês vão trabalhar na área tal, no segundo trimestre vocês vão trabalhar na outra, e no final desse programa, você diz em qual lugar você se encaixa melhor. Na maioria das vezes você não encontra lugar nenhum, porque vocês não tiveram aquela visão geral, tá certo? De que é a organização.